Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Ana Cleide, faço costura sob medida, apaixonadas por bolsas e desde 2017 que eu venho estudando e pesquisando sobre o assunto. Sou aluna do CMC3, tenho todas as especializações do Instituto Diana Demarque, inclusive a escola de costurar. Minha rede social, a principal, é o Instagram e o meu perfil é @ana.cleide.costureira. Nós vamos fazer esse organizador de mala aqui, que tem a frente transparente, que é pra gente ver o que tá lá dentro, né? Poder saber direitinho o que tá lá dentro. E são 3 organizadores. Aqui nós vamos fazer só um, e por esse primeiro vocês podem fazer todos os outros. E também essa frasqueira, ela tem aqui dentro o lugar onde você vai colocar coisas pequenas com um zíper, e na parte de dentro tem elásticos aqui que vai prender as coisas para elas não ficarem caindo dentro da frasqueira, tá bom? Vamos falar sobre o material do organizador de malas. Eu estou usando o Bagum por ser um sintético leve e que não vai fazer diferença no peso da sua mala. Plástico transparente, plástico cristal, um cursor, um zíper número 5, o cursor também é número 5, e vamos usar viés de boneon para fazer o acabamento. Mas se você não tiver o viés de boneon, você pode usar aquele mesmo viés de algodão que é usado na costura. Vamos à costura? Primeiro nós vamos preparar o nosso canal do zíper. Vou pegar o meu zíper e vou posicionar direito do meu zíper com o direito do meu material aqui, que é o sintético. E vou passar uma costura unindo o meu zíper ao meu material. Passei essa costura, vou pespontar, tombando a costura para o lado contrário ao zíper. Fazer um pesponto na largura do calcador da minha máquina, ou, se preferir, na bordinha da dobra. Aí vai dar escolha de cada pessoa, como ela gosta que fique o acabamento. Terminei a costura do meu zíper, eu vou colocar o meu cursor, encaixa um lado, depois o outro. Quando der um estalinho, você puxa. Vou pegar a minha parte que é ligação do canal do zíper, vou posicionar direito com direito do Bagum e vou passar uma costura aqui. Se você preferir passar uma costura primeiro para depois colocar o viés para acabamento, tudo bem, vá no passo a passo. Eu já vou passar a costura já passando o viés de acabamento de uma vez só. Posiciono aqui, dobro o meu viés, faço um retrocesso aqui no início, um pequeno retrocesso, não precisa muito. E um retrocesso no final, também não precisa ser um retrocesso tão grande assim. Fiz isso, passei a costura aqui, coloquei o meu viés de acabamento, vou tombar a minha costura pro lado da minha ligação de canal de zíper e vou passar um pesponto. Também a distância do pesponto é a sua escolha. Você pode fazer o pesponto com a distância de um calcador de máquina
ou na bordinha da dobra da costura, como eu fiz aqui. Agora eu vou fazer do outro lado, vou pegar outra ponta e vou juntar e fazer a mesma coisa. Feito isso, eu vou pegar aqui, ó, vou juntar minha costura aqui, as duas costuras, ó. Juntar aqui, fazer um pico aqui para encontrar o meio, fazer um pico do outro lado para encontrar o meio, juntar esses dois picos e aqui nessa dobrinha fazer outro pico e do outro lado aqui também. No caso, dividir esse meu espaço aqui em 4. Aqui do lado do zíper também eu vou fazer a mesma coisa, só que no zíper eu não vou picotar com a tesoura. Aqui onde é tecido eu vou fazer um pico, dividir o meio aqui, e aqui onde é zíper eu vou passar a minha caneta que apaga com ferro ou com o calor de qualquer outra coisa, e aqui nesses outros meios novamente eu vou marcar com a caneta. Por que eu não vou fazer um pico no zíper? Porque se eu cortar o zíper, ele vai desfiar quando eu começar a usar a minha peça e pode danificar. Vou pegar a minha parte do fundo e vou também dividir cada lateral ao meio. Fazendo picos de marcações. Depois disso, vou pegar essa minha parte que eu preparei, que é o canal do meu zíper. Vou posicionar a parte que é de ligação do canal do zíper, sem ser a parte que tá o zíper. Vou posicionar aqui na parte mais comprida do fundo do meu organizador de malas. Vou juntar aqui, vou prender com esse grampinho e vou juntando pico com pico e prendendo para ver se deu tudo certo. Visto que deu tudo certo, agora vamos à máquina costurar. Com essa parte aqui do fundo para baixo e começando a costura por esse lado aqui, que é da junção do canal do zíper. Eu vou tirar o meu clipe e vou começar a costura. Obedecendo a margem de costura que está descrita no molde, eu vou juntando borda com borda. Nesse canto aqui, a parte mais crítica, você vai ter que ir dando pontinhos, levantando o calcador e fazendo a costura devagarzinho, para que não saia nada fora do lugar, sem esticar nenhum dos materiais, sem puxar nenhum dos materiais. Você vai costurando borda com borda até dar a volta completa. Vocês estão percebendo que aqui no cantinho eu estou girando o volante da minha máquina com a mão, para que eu não ultrapasse a margem de costura.
Analisei se deu tudo certinho, se fechou tudo direitinho. Eu vou pegar o meu viés e vou passar aqui fazendo o acabamento. Começando também por aqui, que é a parte de trás. Vou posicionar o meu viés aqui. Obedecendo a minha margem de costura, vou dobrando o meu viés. Tomando cuidado nos cantos aqui, para não ficar nada dobrado, para não dar pence, prega. Com a agulha baixa, levanta o calcador, gira. E se for o viés que você usa na confecção de roupas, você pode colocar da mesma forma que você coloca na costura de roupa. Chegando aqui no final, dobro uma pontinha do viés, assim, para ele ficar bem acabadinho. E sobrepõe. E o fundo da nossa peça vai ficar assim. Vamos prender agora a nossa parte de cima, a tampa do nosso organizador. Posiciono aqui se você quiser clipar, como eu clipei a parte anterior, também é válido. Finalizada a aplicação do viés, é hora de desvirar a nossa peça. Vamos desvirar a nossa peça agora. Vamos abrir aqui o zíper. Ajeitar os cantinhos dessa parte aqui, da parte transparente. Essa é uma peça fácil de desvirar, porque o bagum é um material leve e fino e não tem estrutura. Pronto, está pronta a nossa primeira peça. Para a nossa frasqueira, nós vamos usar vivo, zíper, elástico, EVA para estruturar, o sintético, que é o tecido principal. Vamos usar mais uma vez o bagum, que é para o forro. Esse material, mantém a nossa peça impermeável e fácil de limpar. Vamos usar também a fita dupla face para segurar em alguns lugares, né? O nosso EVA no sintético. Vamos usar cursor para fechar. Tela. Pode ser tela vôlei ou, como eu estou usando aqui, filó de armação. Como eu não tenho a tela vôlei, vou usar o filó de armação, mas você pode usar a tela vôlei para isso. Vamos usar os clipes também. Agora nós vamos usar o calcador de vivo, que é de teflon, e o calcador de teflon para zíper, normal. Vamos começar preparando a tampa da nossa frasqueira. Primeiro, eu vou preparar a alça. Vou posicionar o meu EVA
na lateral, mais ou menos a distância de 1 centímetro de distância da borda. Vou colocar um pedaço da fita dupla face aqui para facilitar na hora da dobra. E vou dobrar 1 centímetro desse material do sintético. Por cima do EVA. E depois dobrar o restante e dobrar novamente. E passar uma costura aqui, como se eu estivesse fazendo uma riata. Aí eu vou dobrando direitinho. Se você preferir dobrar todo de uma vez e prender aqui com clipe, facilita. Vou passar uma costura desse outro lado aqui, para ficar as duas laterais iguais. E minha alça tá pronta. Depois de minha alça pronta, eu vou preparar o bolsinho da minha tampa. Vou pegar o meu zíper, vou colocar o direito para baixo e vou prender o meu zíper aqui na minha tela. E como eu já disse, eu estou usando filó de armação, por não ter encontrado tela por aqui. Prendi o zíper, vou virar e pespontar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Com o zíper já preso à minha tela, agora eu vou colocar o meu cursor. Encaixo um ladinho, depois o outro, e quando der um estalinho, é um leve estalinho. Você pode puxar o cursor que ele já encaixou. E vai ficar assim. Agora que já está pronto a minha tela, eu vou colocar mais uma vez a fita dupla face aqui, para que meu EVA não fuja do lugar. Com o meu sintético já colado aqui com o meu EVA, eu vou virar o direito para cima, vou posicionar a minha alça aqui no meio. E vou passar uma costura aqui, vindo uns 4 centímetros pra cá, girar e fazer um quadradinho. Prendendo a minha alça na tampa da minha bolsa. Vou fazer a mesma coisa aqui na lateral, vou puxar ela pra cá até juntar aqui borda com borda. E passar minha costura. Eu esqueci de falar, mas aqui eu já tinha feito um pico marcando o meio. Agora eu vou posicionar o meu bagum com o direito para cima. E o meu zíper também com o direito para cima. Então, é avesso do zíper com o direito do bagum. E vou posicionar tudo isso aqui
Tirei avesso do bagum com avesso do meu sintético e vou fazer um sanduíche. Vou clipar todo mundo, para eles não fugirem do lugar. E vou passar uma costura de segurança em volta. Vou dividir ao meio aqui e fazer um pico. Aqui do outro lado também. Nessas duas pontas aqui eu já havia feito. Agora eu vou pegar o meu vivo. Pegar um pedacinho de 2 centímetros mais ou menos. Do mesmo material principal. Posicionar aqui nesse pico da parte mais comprida, em um dos picos da parte mais comprida. E vou posicionar o vivo. Borda com borda. Borda do vivo com borda do meu material. Antes eu vou trocar o meu calcador para o calcador de vivo. Agora sim, posicionar a borda do meu vivo com borda da tampa da minha bolsa. E vou começar a prender o vivo aqui. Se você não quiser fazer com vivo, não tem problema. Dispensa essa parte do vivo e vai para o próximo passo. Só que o vivo, ele dá uma estrutura maior à peça. Nos cantos vai com cuidado, ajeitando o vivo, fazendo a curva certinha para ficar borda com borda. Não é força, é jeito. Abaixa a agulha, levanta o calcador e vai fazendo a curvinha com cuidado. Vamos preparar o fundo. Meu sintético, o EVA no avesso do meu sintético e o avesso do meu bagum em cima do EVA. Clipa todo mundo.
Passa a costura de segurança em volta. Divide ao meio todas as laterais. E vamos prender o vivo. Em uma das laterais, a sua escolha, sendo que seja a parte mais comprida da peça. Trocar o calcador. Coloca o pedacinho de sintético que vai fazer o encontro do vivo, para esconder a emenda do vivo. E com cuidado, vai prender no vivo. Na curva, dá uma ajeitadinha no vivo para ele fazer a curva direitinho. Vai devagarzinho, com carinho, com cuidado, com jeito. Eu não falei antes, vou falar agora que você usa nesse trabalho aqui a máquina com o seu ponto na maior distância possível. Chegou aqui ao final, corta, juntando as duas pontas, vira esse acabamento por cima do vivo. E finaliza o colocado vivo. Vamos preparar agora o nosso canal do zíper. Peguei o bagum, que vai ser o meu forro, e o elástico. Com as marcações feitas, eu vou prender esse elástico aqui, bem ao meio. Vou pegar a marcação e juntar com a outra marcação aqui. Esse elástico é opcional. Se você não quiser colocar o elástico, você não coloca. Eu gosto de colocar porque ele vai evitar que os vidros de creme, de shampoo, fique virando dentro da frasqueira. Essas divisões também vão ser feitas de acordo com a sua necessidade. Você pode marcar com o que você tem de produto aí para usar na sua frasqueira.
Pode fazer maior, menor. Colocar mais divisões, colocar os vidros aqui dentro e ir fazendo as marcações. Depois que passou essa costura, nós vamos puxar todas essas pontas de linha para o lado do avesso e amarrar uma a outra para que ela não se desmanche e o elástico não solte. Não precisa cortar, que aqui vai ficar no avesso e vai ficar no sanduíche junto com as outras partes do canal do zíper. Com tudo aqui já prontinho, nó feito, eu vou pegar a outra parte, que é o direito desse, vou posicionar o meu zíper direito com o direito do meu sintético principal e vou posicionar o direito do bagum com o avesso do zíper e vou passar uma costura unindo os três. Vou ajeitando para ficar a borda do zíper e borda dos sintéticos direitinho. E vou costurando. Terminou a costura? Agora eu vou tombar o meu sintético principal pro lado contrário e vou passar um pesponto aqui, sem pegar a parte do bagum, só o sintético com o restante das costuras, tombando a costura pro lado do meu sintético principal. Agora eu vou pegar a minha faixinha de 4 centímetros, vou posicionar avesso direito da minha faixa com direito da outra lateral do zíper, observando se aqui tá borda com borda, e vou juntar o direito do meu bagum com o avesso do meu zíper e vou prender essas três partes do outro lado do zíper. Vou fazer a mesma coisa pespontando aqui, deixando o bagum do jeito que tá e tombando o meu sintético principal dessa forma e passar um pesponto aqui. Porque eu não estou prendendo o bagum. Porque quanto mais eu furar com a agulha pela costura, mais espaço eu vou ter para que a minha peça não fique tão impermeável quanto eu desejo. Então, quanto menos costura eu fizer no bagum, mais impermeável a minha peça ficará. Agora sim, eu tombo o bagum pra lá e eles vão ficar assim, ó. Aqui do lado do bagum não tem costura nenhuma. Agora eu vou pegar o meu cursor, nessa parte aqui eu vou colocar 2 cursores. Observem que eu cortei o zíper um pouquinho maior que os meus tecidos, que é para facilitar a colocação do cursor.
Vou colocar um cursor nessa ponta. E vou colocar o outro cursor nessa outra. Posicionar os dois aqui ao centro. Agora, vou refilar essa pontinha da correntinha do zíper que passou e vou colocar a minha junção do zíper. Colocar direito do bagum com direito do bagum. Bagum olhando para bagum e sintético olhando para sintético principal. E vou juntar todos com uma costura. Começando com retrocesso. Vai observando se tá tudo certinho. Da mesma forma que eu fiz no zíper, eu vou fazer nesse. Vou puxar apenas o sintético principal e vou fazer um pesponto aqui. Vou pegar a outra ponta. Vou refilar aqui também o zíper, que ficou um pouquinho maior. Vou dobrar todo mundo pra cá. Juntar aqui. E aí, vou enrolar dessa forma assim, ó. Até aparecer a ponta do bagum. Pra poder puxá-lo pra cá. E cobrir aqui. Pra juntar todas as partes. E formar um túnel. Essa é uma das partes críticas, porque você tem que tomar cuidado para que fique todas borda com borda. Começa com retrocesso. Vai ajeitando todo mundo aqui. Finaliza com retrocesso. E agora, desvira tudo isso aqui. Com cuidado. Vai empurrando o tecido assim. Eu não coloquei o estruturador ainda por conta disso. Se o estruturador tivesse aqui dentro, aqui, ia ficar mais difícil de desvirar. Desvirei. Agora, eu ainda vou passar o pesponto aqui, da mesma forma que eu passei desse lado. Só prendendo esse tecido com a costura e não prendendo esse. Viram que aqui tá sem costura. A costura
A costura tá só no sintético principal e no restinho na sobra aqui, no excesso de costura. Vamos lá. É com cuidado, você vai abrir assim, ó, e vai colocar aqui embaixo da máquina, tombando o excesso de costura pro lado da junção do zíper. E por aqui por dentro, você vai puxando a borda e passando o pesponto sem prender as outras partes, só aqui você deseja prender. Pronto. Ficou pespontado por aqui, mas não ficou por aqui. Com tudo pronto, é hora da gente colocar a estrutura. Vou pegar o estruturador que corresponde à parte aqui de cima do zíper, vou colocar aqui dentro, entre o tecido principal e o forro. Encaixar aqui e passar uma costurinha de segurança na bordinha, mantendo esse EVA aqui dentro. Vou ajeitando. E passando a costura. Sem pegar a costura, sem a costura pegar em cima do EVA. Só no forro e no tecido principal. Quando chegar aqui na junção das duas costuras, eu continuo fechando essa outra parte aqui. Continuo a costura até encontrar uma costura com a outra. Para que essa parte aqui em cima fique fechada. Agora eu pego outro EVA que corresponde a essa junção e coloco ele aqui dentro. Encaixo ele direitinho aqui. E faço o fechamento dessa parte aqui também. A costura é bem na borda. Pego meu outro EVA e coloco nessa outra parte aqui, onde tá que é o restante, né, do canal do zíper.
Ajeita tudinho e passa a costura aqui juntando os dois tecidos. Com todos os nossos estruturadores dentro, vamos desvirar, virar para o avesso e vamos prender a nossa parte do fundo. Divide aqui ao meio e faz pico aqui e aqui e aqui e aqui. Divide em 4 partes. Essa parte aqui também já está com as divisões feitas. Agora eu vou juntar essa parte aqui da junção do canal do zíper, é a parte que vai ficar para trás da nossa bolsa, da nossa frasqueira. Essa parte aqui, onde eu coloquei a emenda do vivo, também vai ficar para trás. Então, primeiro eu vou juntar esse pico com o pico do canal do zíper e vou prender. Juntar o outro cá da frente e vou prender e juntar as laterais, pico com pico, vou prender também e vamos à costura do fundo da nossa bolsa, da nossa frasqueira. Eu começo sempre pela parte de trás, mas antes eu vou fazer uma costurinha aqui. Caso o clipe saia, vou deitar essa parte aqui e vou fazer uma costurinha aqui. Caso os outros clipes saiam, esse aqui já vai estar garantido e não vai sair do lugar. Se você for fazer essa frasqueira na doméstica, eu aconselho que não use vivo, faça sem o vivo. Como tem muitas camadas, vai pesar muito. Por mais potente que seja a máquina, eu não aconselho. Então, quando você não coloca ao vivo, fica mais leve, não fica tão pesado. Você vai ajeitando aqui, borda com borda do seu canal do zíper, com a borda da parte do fundo da frasqueira. Vai girando direitinho. Observando se os picos que você fez estão batendo. É uma costura delicada. Então, vai devagar e ajeitando. Nos cantos, abaixa a agulha, arruma. É com cuidado. Como eu disse anteriormente, é jeito, não é força. Até parece que eu tô fazendo força, mas eu não tô fazendo força, é só ajeitando
ajeitando a parte mais pesada, né, da costura. E procurando fazer a costura um pouquinho, 1 milímetro depois da costura anterior que você fez para fazer a colocação do vivo. É para esconder essa costura. Finalizou a costura. Você observa se costurou tudo direitinho. Agora vamos aplicar o viés para fazer o acabamento e esconder essa borda da costura. Eu uso a ponta da tesoura, você pode usar a ponta de uma chave de fenda para ir ajudando aqui a manter o viés no dobradinho no lugar que deve ser. Mais uma vez, vai com cuidado aqui nos arredondados. Se você não tiver o viés do neon aqui, você pode fazer um viés do próprio, cortar uma tira do próprio bagulho. E colocar da mesma forma que eu estou colocando o viés do neon. Pronto, aplicado o viés. Vamos colocar a parte da tampa, que ela é colocada da mesma forma que é colocada a parte do fundo. Esse acabamento para a parte de trás.
Limpa todo mundo e vamos à máquina. Já com a tampa colocada e o viés de acabamento colocado, nós vamos desvirar. Desvira primeiro os cantos. E agora aqui, primeiro canto. Coloca a mão assim no canto e empurra ele para fora. Vai ajeitando aqui, ó, para desvirar totalmente. Aqui também. E aí vai dando forma. Corta alguma pontinha de linha que ainda tiver. E pronto, tá a nossa frasqueira pronta. Então, essas foram as nossas 2 peças da aula de hoje. No molde vai ficar mais 2 tamanhos maiores que essa. Seguindo o mesmo passo a passo dessa, você consegue fazer os outros tamanhos. Muito obrigada a todos e até a próxima!